Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais este Política Impura. Vamos falar hoje de eleições e dos fazedores de promessas. Estamos a iniciar uma campanha eleitoral, as eleições vão realizar-se a 6 de outubro e é o tempo de os partidos apresentarem as suas promessas. É perfeitamente natural que os partidos digam aos eleitores aquilo que pretendem fazer nos anos que se seguem e durante a próxima legislatura. Aquilo que é reprovável é que, frequentemente, os partidos digam que irão fazer aquilo que sabem não poder fazer frequentemente, se remetam a generalidades precisamente para depois se justificarem daquilo que não fizeram. O eleitorado devia perceber, antes de votar, que o refúgio em generalidades é um sinal de que as promessas não irão ser cumpridas. Porque é muito fácil prometer melhor saúde, prometer melhor educação, prometer melhores salários, quando não se diz em concreto aquilo que se vai fazer. Nós assistimos nos últimos dias, nomeadamente em debates que já se iniciaram nas televisões e nas rádios, assistimos a situações lamentáveis de políticos que outrora apoiaram a austeridade, apoiaram a baixa de rendimentos dos trabalhadores, apoiaram o congelamento de carreiras, apoiaram tudo aquilo que significava retirar vencimentos a quem trabalha, e agora vêm prometer exatamente o seu contrário. Prometem que vão aumentar os salários dos professores, os salários dos membros das Forças Armadas, os salários de todas as carreiras especiais em geral. E refugiam-se também num aumento que foi efetuado relativamente aos magistrados judiciais e do Ministério Público, que foi um aumento que nesse aspecto até tem razão, que foi um aumento inaceitável, na medida em que não é aceitável que, por exemplo, um magistrado do Ministério Público ou um magistrado judicial que inicia a sua carreira receba mais do que quem está no final, um professor que está no final da sua carreira. Isso é completamente inaceitável e foi uma medida demagógica apenas para evitar conflitos na Justiça neste período eleitoral, a cedência deste governo. Mas prometer tudo aquilo que foi concedido aos magistrados para outras carreiras, quando, sobretudo, aquilo que se disse em tempos de redução de salários foi exatamente o contrário, foi que, se estivessem lá, não só reduziriam os salários como foram reduzidos naquele período de intervenção da Troika, entre 2011 e 2015, como fariam pior ainda, reduziriam ainda mais os salários. E agora vem dizer exatamente o seu contrário. Algo semelhante sucede com os impostos. Exatamente os mesmos que carregaram nos impostos, que sempre que foram chegando ao poder, aumentaram os impostos. Lembramos-nos, por exemplo, das contestações aos impostos, nomeadamente às taxas de IVA, nos tempos de Durão Barroso, e logo a seguir de Durão Barroso veio aumentar a taxa de IVA, que ele dizia que o PS tinha aumentado indecorosamente. E agora vem-se fazer a mesma coisa, vem-se prometer baixas de impostos e, simultaneamente, prometer o equilíbrio orçamental. Isto é,
promete-se a quadratura do círculo. Promete-se que os salários aumentam, que os impostos baixam e que o equilíbrio orçamental se mantém. Mas fazem isso tudo em termos muito genéricos, sem apresentar medidas concretas. Em que é que vai consistir isso? E em que é que vai consistir, por exemplo, a melhoria das condições de saúde? Em que é que vai consistir, por exemplo, o combate à desertificação do interior ou ao envelhecimento da população? Nada disso é concretizado. E é isso que é necessário que os eleitores exijam aos candidatos e aos partidos para saberem em quem devem votar. Não são medidas puramente genéricas, mas medidas puramente concretas. O interior deve ter a possibilidade de nele fixar pessoas. E para isso são necessárias medidas concretas a nível dos impostos, a nível de redução dos impostos a quem se fixe no interior, a nível de redução dos impostos ou até impostos negativos a quem tenha filhos no interior, a quem tenha 1, 2, 3, até 4 ou mais filhos. Essas pessoas devem ter soluções que lhes permitam fixar-se no interior e não fazer com que o interior seja abandonado por parte dos que lá vivem e, mais ainda, dos filhos dos poucos que lá vivem. O eleitorado, para além deste tipo de promessas genéricas e, sobretudo, aqueles que defendem frequentemente as vantagens e a bondade da iniciativa privada, mas que depois nós percebemos perfeitamente que grande parte da iniciativa privada vive à custa do orçamento de Estado e eles não se atrevem nunca a criticar a iniciativa privada e a criticar todos aqueles que vivem à custa do orçamento do Estado, até porque frequentemente, depois de deixarem o poder, eles vão precisamente para esses lugares da iniciativa privada e vão ser pagos principescamente. Ora, é preciso desmascarar todos aqueles que com cinismo defendem melhorias das condições de vida da população e defendem o combate, por exemplo, a essa verdadeira bomba atómica que é o envelhecimento da população e a desertificação do interior, que as pessoas não sentem, que o país não está a sentir diretamente, mas que é uma verdadeira bomba atómica para o próprio país. E não há apresentação de medidas concretas para as combater. É necessário que os eleitores estejam atentos para que não vão em cantigas e não deem o seu voto a esse tipo de propostas e de partidos. Finalmente, também, há aqueles que prometem o paraíso na Terra. Acabam por dizer que, pelo contrário, a iniciativa privada é o mundo do mal e que há que combater tudo aquilo que é privado e prometem, combatendo aquilo que é privado, fazer uma sociedade feliz, um autêntico paraíso na Terra, criando uma espécie de messianismo que vem salvar os homens bons, que são as classes trabalhadoras, da maldade dos capitalistas. Também esses veem um mundo conforme a sua vontade e representação e querem construir um mundo conforme a sua vontade e representação. Ora, o mundo constrói-se com realidades, com factos concretos, com homens concretos e não pode ser desenhado como se fosse um desenho a régua e esquadro por parte dos agentes políticos. É tendo em consideração toda esta problemática que eu convido aqui os eleitores a refletirem, a verem os programas dos diversos partidos, a verem aquilo que eles têm em concreto e que pode ser sufragado e a votarem em consciência nas próximas eleições. E com isto despeço-me
Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Política Impura. Um olhar sobre a semana.